Oi, meu amor, tudo bem com você? Então, quero te lembrar que esse podcast você pode fazer o download dele, o link está na descrição. E isso é muito legal porque com o download você pode carregar para onde você quiser, você não precisa ter rede para poder ouvir, você pode escutar enquanto faz um trabalho, enquanto vai para o trabalho, enquanto vai para uma atividade. E isso pode ser uma coisa que venha te ajudar demais, pelo menos é o que eu desejo. Hoje a gente vai falar sobre 3 decisões extremamente importantes e que não só podem, realmente mudam a sua vida, mudam o seu destino. Essas decisões, elas determinam a forma como você se sente, o que você faz, da maneira como você vai contribuir ou quem você vai se tornar. Se você não tiver autoridade sobre essas decisões, então você não tem autoridade sobre a sua vida. Quando você começa a escolher e ter autoridade sobre essas decisões, aí você tem autoridade sobre a sua vida. E aí sim, aquela frase que você diz assim, eu desejo ser feliz, começa a fazer todos os sentidos do mundo. E as 3 decisões que a gente vai falar hoje são as decisões sobre o que você coloca o foco. São as decisões sobre o que as coisas significam para você. E são as suas decisões sobre o que você vai fazer para criar todos os resultados que você deseja e que você quer ver na sua vida. Uma coisa importante demais que é preciso entender, que de verdade não é o que está acontecendo nesse momento e nem o que aconteceu no passado que determina quem você é. Muito pelo contrário. Quando você decide em que parte você vai colocar o foco sobre o que está acontecendo, quando você decide o significado que aquele acontecimento tem para você, e quando você decide o que você vai fazer a respeito disso tudo, aí sim é que você vai determinar quem você é e até onde você vai. Uma maneira interessante da gente observar isso com bastante clareza é olhar ao redor e buscar pelas histórias dessas pessoas incríveis, as histórias de superação dessas pessoas incríveis que, independente de qualquer diagnóstico, independente de qualquer opinião, independente de qualquer leitura, superaram suas dificuldades, superaram momentos às vezes extremamente difíceis da perda de alguém, momentos em que perderam suas pernas, momentos em que ficaram muito doentes, superaram e foram contra todas as expectativas e fizeram disso algo extraordinário. E hoje influenciam milhares e milhares de outras pessoas. A gente vê casos assim o tempo inteiro. Uma das primeiras coisas que a gente costuma pensar quando alguém fala assim, você pode criar o seu destino, a gente pensa, poxa, existe tanta gente privilegiada e outras sem privilégio nenhum, tanta gente que nasceu em berço de ouro e outras que não nasceram em lugar nenhum, sabe? E não tem as mesmas chances, mas a gente aqui não está falando de chance, a gente aqui está falando de capacidade. É muito importante que você entenda isso, porque existem pessoas que nasceram no berço de ouro, mas que jogam fora todas as possibilidades que aparecem, que não dão valor em nada, a nada, que não investem na sua própria vida, que deixam a vida passar por elas. E tem pessoas que nasceram num buraquinho do fim do mundo, sabe? Que não tinham nenhum berço para ficar, mas que cresceram, estudaram, se formaram, constituíram família, cresceram na empresa. Então, assim, a gente tem que tirar da nossa cabeça que é a circunstância, que é o fato que eu vivo ou que eu vivi que determina a minha vida. Mas é a forma como eu vou olhar para as minhas decisões, essas decisões que nós falamos, a forma como eu vou me colocar diante disso tudo que vai fazer a diferença. Então, eu preciso te dizer que eu sei que não é fácil tirar o foco da dor quando alguma coisa está doendo.
Eu sei que quando as coisas ruins acontecem na vida da gente, tudo que chama a nossa atenção é aquilo que está doendo. Pode ter certeza absoluta que eu sei. Mas eu também sei que eu posso escolher, eu posso decidir onde eu vou colocar o foco dentro daquilo. Uma coisa ruim pode acontecer e eu posso ficar me lamentando, criando filmes na minha cabeça, voltando ao passado para perceber o que eu perdi, ou perguntando sobre o futuro se fosse assim ou se fosse de outra maneira. Eu posso, mas isso só vai trazer para mim mais sofrimento. Agora, eu posso também me questionar o que isso significa, o que eu posso tirar de bom daqui, o que eu posso fazer para que isso não se repita mais. Chega, basta, eu vou mudar minha vida, eu não vou permitir que isso aconteça mais na minha vida. Vamos supor que seja uma fatalidade, que seja um acontecimento muito ruim. Eu preciso reunir forças, eu preciso seguir em frente, eu preciso dar um prazo para essa dor que eu estou sentindo. E de qualquer maneira, foi bom, vamos supor que a gente perdeu alguém, foi bom ter essa pessoa aqui comigo, o tempo que eu tive com ela, foi bom tudo que eu aprendi, foi bom viver essa experiência, é bom crescer, é bom estar mais forte. Não existe, gente, nada que aconteça que você não possa escolher teu foco. Entenda que se você colocar o foco na dor, no sofrimento, no que tem de ruim, nada vai mudar no acontecimento. Pensar no que passou, pensar no que perdeu, pensar no que seria e não é mais, não vai mudar a tua dor, não vai diminuir tua dor. Não é a melhor escolha. Focar em qualquer coisa de bom que possa ter ali, às vezes você perde um relacionamento e isso foi muito bom por mais que esteja doendo. Porque aquela pessoa, na verdade, não valia nada. Ela foi embora e isso te libertou. Sabe? Quando você coloca o foco nas coisas que são positivas, quando você busca o que é bom naquele acontecimento, você diminui a dor fica mais leve, passa mais rápido. É muito importante que você decida, chega, basta, não vou ficar aqui parado, olhando, respirando, vivendo essa dor, me entregando, colocando o foco no que é ruim. Se as coisas aconteceram, é porque vai melhorar. E eu vou procurar, nem que seja um pontinho de luz no meio da escuridão, mas eu vou colocar meu foco naquilo que é bom. E agora a gente vai falar um pouco, né, sobre o significado que os acontecimentos têm na vida da gente. Porque, veja bem, a gente pode decidir, sim, o que aquilo significa para nós. A gente, para isso, precisa colocar o pé no chão, usar a inteligência, usar a nossa lógica. Porque muitas vezes uma coisa acontece e a gente interpreta errado. A gente interpreta da maneira que o nosso coração está gritando. E aí a gente vai para um lugar que não é verdadeiro. Às vezes uma pessoa some, desaparece, para de falar com a gente e a gente acha que o problema é nosso. Que a gente errou em alguma coisa, que a gente fez algo errado. Às vezes a gente nem se questiona se alguma coisa aconteceu com a pessoa, o problema é dela, o problema não é comigo, mas eu pego e trago aquilo para mim. Ou quando eu perco uma coisa importante ou acontece algo que eu digo que eu devo ter culpa em algum momento dessa história. Porque isso sempre acontece comigo, porque eu não mereço nada melhor que isso, porque essas coisas vivem se repetindo. Quando você faz isso, você fica dando significados que não são reais. Sabe? Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua sina, com a sua história, com o teu merecimento. Merecimento, ele vem daquilo que eu acredito sobre mim. Se eu acredito que eu não mereço, vão acontecer mesmo coisas assim. Então não tem a ver com o acontecimento em si. Tem a ver com o significado que eu dou para esse acontecimento. Você consegue perceber a diferença? Uma coisa pode acontecer na minha vida, uma pessoa, eu tenho ali uma amizade, essa pessoa diz que é minha amiga, mas no fundo ela não é muito amiga.
Acontece uma coisinha, essa pessoa vai embora, o que prova que ela não é muito minha amiga, porque se fosse não iria embora por qualquer coisa. E aí eu começo a sofrer porque essa pessoa foi embora, porque essa pessoa me abandonou, o que tem de errado comigo? Eu começo a trazer a culpa e o erro para mim, enquanto na verdade foi maravilhoso que ela tenha ido. Foi ótimo, já foi tarde. É muito bom eu limpar da minha vida pessoas desse tipo. Isso a gente pode falar do mesmo jeito para alguns tipos de emprego, alguns tipos de relacionamento afetivo. A gente pode lançar esse olhar, dar esse significado à maioria das coisas de perdas que acontecem na vida da gente. Qual é o significado que aquela dor, que aquele problema, que aquela questão, que aquele acontecimento tem para você? Se você se sente uma porcaria de pessoa, a primeira coisa que você vai fazer é achar que você é vítima do mundo, que aquilo só acontece com você, que você está condenado a ser miserável para sempre. O que não é real, né? Porque não tem ninguém escolhido a dedo para sofrer. Agora você pode pensar, isso está acontecendo porque a vida está mandando um recado para mim. O que eu tenho que mudar em relação a mim mesmo para mudar o resultado que eu estou tendo? O que na verdade foi embora e que foi bom para mim? A gente precisa definitivamente entender que nós não somos miseráveis, condenados ao sofrimento e condenados ao fracasso. A gente vem de uma origem muito amorosa. Se você olhar ao seu redor, você vai ver uma natureza linda, incrível, que se cuida sozinha. E você acha que seria menos que isso para a gente? Para nós que somos seres humanos? Pois se a gente faz parte de toda essa natureza, então se alguém te condena, é você. E se você se condena, você precisa olhar ao redor e falar, opa, o que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou me condenando? Não, agora eu vou decidir diferente. Agora eu vou decidir o real significado que as coisas têm para mim. E parar de ficar nesse lugar horroroso de sofrimento, dor e autopiedade. E seguir em frente a partir do que é real, a partir do que é lógico, porque eu sou um ser inteligente. Eu sou um ser inteligente que trago em mim uma essência divina. E se trago em mim uma essência divina, eu não sou refém, nem vítima e nem condenada à miserabilidade, nem condenado à dor, nem condenado ao fracasso. Sou eu que preciso olhar diferente. Então deixa eu limpar meus olhos e olhar de novo. E super importante, né? O que eu vou fazer? Que decisões eu vou tomar a respeito de tudo que aconteceu ou de tudo que está acontecendo? Na verdade, quando eu mudo o meu foco, eu escolho onde colocar o foco. E eu determino, decido, escolho o significado do que está acontecendo, do que aconteceu. Quase que naturalmente eu já decido o que eu devo fazer. Porque essa decisão do que eu vou fazer a respeito do que está acontecendo, ela é fundamental para todo o resto da minha vida. Ela é fundamental para novos acontecimentos. Ela é fundamental para mudar o rumo da minha história. Eu não posso ficar como um barco à deriva num rio que me leva para onde ele quiser de acordo com o andar e o caminhar das águas. Eu preciso confiar? Preciso. Eu preciso ter fé, ter leveza? Preciso. Mas eu preciso entender que a minha parte só quem pode fazer sou eu. Então, o que eu vou fazer dessa história toda, desse acontecimento todo, de tudo isso que está acontecendo de ruim na minha vida? O que eu decido aprender e que caminho novo eu decido seguir? Porque se algo aconteceu que não é legal, que não é bom, ou que não é o que eu gostaria que acontecesse, eu preciso entender que coisas me levaram a isso, que coisas criaram isso, e mudar a minha estratégia de pensamento e de condução da minha própria vida. A maioria das vezes, muitas coisas acontecem e no primeiro momento parece que tudo veio contra mim como num passe de mágicas, ou então que a culpa é de outras pessoas,
E eu preciso entender que no momento em que eu me determino a fazer coisas diferentes, no momento que eu penso, eu vou pegar aqui o que é importante para mim e vou usar isso como estratégia para novas decisões, para novos caminhos, eu estou assumindo a minha história. E isso é tudo que a gente precisa fazer na vida da gente, assumir a nossa história. A gente não pode tratar a gente como se a gente fosse incapaz. A gente não pode olhar para a gente como se a nossa capacidade fosse limitada. Não é. A nossa capacidade é infinita, desde que eu saiba onde e como atuar e o que fazer. É óbvio que se eu tenho pernas muito fracas, eu tenho a opção de decidir fortalecer minhas pernas ou então decidir investir nos meus braços. Se eu preciso sair daqui, eu vou botar força nas pernas ou força nos braços, mas eu não vou dizer que eu sou incapaz de sair daqui. Eu vou sair daqui, eu vou arrumar um jeito. E se eu tiver pernas e braços fracos e não puder investir nas pernas nem nos braços, eu vou investir no cérebro e vou criar algo que seja capaz de me tirar daqui. Mas definitivamente eu não vou olhar para mim como se eu fosse incapaz, eu não vou me tratar como se eu tivesse uma capacidade limitada, que é o que a maioria das pessoas faz quando está no meio de uma história ruim, de um acontecimento ruim, de um momento ruim. Você percebe? A maioria das pessoas se entrega de uma maneira que é muito complicada. Entra numa espiral de lamento que às vezes não tem fim. E é a isso que a gente precisa estar atento. Porque eu tenho autoridade de escolher o que eu vou fazer com tudo isso que está me acontecendo. As experiências mais dolorosas e mais difíceis são as que acabam ensinando muito mais coisas para nós. São elas que são as mais importantes. Quando a gente vence, a gente celebra. Quando a gente falha, a gente reflete. E no momento em que a gente reflete, nós nos capacitamos a fazer novas distinções que vão aumentar a qualidade da vida da gente. É preciso se empenhar para aprender com os nossos erros. Ao invés da gente ficar aflito, se condenando, se martirizando. Porque se a gente ficar aflito, se condenando e se martirizando, a gente fica também se destinando a cometer os mesmos erros no futuro. Porque os padrões se repetem por puro amor do universo. Os padrões se repetem para que a gente possa aprender. Então vamos aprender logo para que os padrões não se repitam. A maioria das pessoas que têm sucesso, né, nos seus empreendimentos, que se realizam, que acabam conquistando os seus sonhos, são pessoas que erraram pra caramba. Porque quanto mais você erra e se dispõe a aprender com o erro, mais chances de tomar melhores decisões no futuro você vai ter. Meu amor, eu vou dizer uma coisa para você. Navegar pelo rio da vida é bater na pedra. A gente erra, não tem problema. O que eu vou fazer com isso é o que vai fazer diferença na minha vida. Tudo que a gente faz porque quer ser feliz, né? Tudo que a gente faz é buscando a felicidade. Então, se tem uma decisão importante que você deve tomar na sua vida, é aproveitar o que a vida está te dando. Existe um ditado antigo que até desperta muita brincadeira, que é: se a vida te dá um limão, faça uma limonada. É perfeito isso. Poxa, limão é azedo pra caramba, cara. Aí você vai pegar, receber um limão da vida e vai xingar aquilo, se aborrecer, achar que você está condenado, achar que Deus não gosta de você, que você nasceu por fracasso, que você recebeu um limão. Faz uma limonada. E se você não tiver açúcar, toma um limão purinho, que vai ser um bálsamo para o seu estômago. É sério. Vai por mim. A gente precisa, definitivamente, saber em que investe, saber o que olha, decidir, tomar decisões importantes, mesmo quando está muito, muito, muito difícil. Só uma coisa pode tirar a gente do lugar difícil: uma boa decisão. Só uma coisa pode fazer a gente não repetir o erro: uma boa decisão. Só uma coisa pode tirar a gente do sofrimento: uma boa decisão. Uma boa decisão é a decisão certa,
mas com muita força e muito comprometimento. Não adianta dizer eu quero. Não adianta dizer eu desejo. Se não tiver decisão da sua parte, comprometimento da sua parte. Então chega, né? Basta. Vamos dar um murrão na mesa e vamos mudar a nossa história, porque do fundo do meu coração é isso que eu desejo para você, meu amor. Um beijo. Pega aí.